qual é o seu propósito, Sim. né? Então, quando a gente fala em contar a história, na verdade, você está contando para si mesmo, né? E para as pessoas que estão olhando, quem é você? Como você chegou até onde você chegou, né? E o que te faz permanecer aonde você está. Então, essas perguntas que a gente normalmente faz, né, mas não consegue achar resposta. E quando a gente conversa com uma terceira pessoa, sem querer, parece um passe de mágica. Não, mas é verdade, tipo, essa ideia de fazer a gravação, né? Pensando sobre minha parte profissional, igual ontem mesmo eu estava tentando separar as fotos, fazer o checklist que eu te mandei, pontuando cada coisa. Então, tipo, é uma jornada que eu entrei que às vezes a gente acaba esquecendo de valorizar até mesmo, tipo, é, um curso que você fez, uma especialização Exatamente. ou um projeto que você fez, qual foi a emoção naquele momento. Então você tem esse retorno. Então é maravilhoso, É né? isso. E Então, também a base, né? sim. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Mendes da Mendes Connection e hoje nós vamos contar aqui na Camila Carvalho Interiores a história do nosso designer de interiores, parceiro, querido amigo Marcos da Mamu Interiores. Oi, Marcos, tudo Olá. bem? Eu queria agradecer primeiramente, né, o convite, né? Até mesmo a gente estava conversando por trás sobre a importância de avaliar, né, a nossa carreira e até mesmo expressar isso para outras pessoas, a fim também de inspirar, de ser uma inspiração, né? Como outras pessoas também são uma inspiração aqui na região, né? Sim. Então, isso é muito saudável, muito importante. Até para aqueles que estão se formando, né, eles observam muito quem já está no mercado, né, então é muito importante a gente passar essa mensagem para eles, né, de que a trajetória não é fácil, mas se persistir, né, como todo sonho, quando a gente persiste, a gente alcança, né, são os nossos Sim. objetivos. E agora me conta, Marcos, como você começou? Vamos lá. Comecei em 2000, eu sou formado em 2016 pela FAUS, no Santos, e até eu chegar, né, nesse processo de saber o que eu ia fazer, demorou, mas não foi nada muito imposto, né? Então, tipo, eu não tinha na cabeça, quero fazer isso. Então, na verdade, o que eu amo na minha profissão é que eu me apaixonei por ela, né? Estudando, né? Então, se eu parar para pensar na minha infância, eu já tinha uma ligação com arte, né? Então, sempre adorei desenhar, sempre adorei pintar, sempre gostei do processo criativo, né? Sempre gostei dessa parte de criatividade, de inventar, desmontar brinquedo, né? Só que eu nunca liguei a uma profissão. E também dentro de casa nunca foi tão um imposto do tipo, o que você vai ser, né? Não sei se isso é positivo ou negativo, mas para mim foi algo que me deixou ter uma liberdade enorme, né? Para mim ser o que eu quero, que eu quero ser no momento também, né? Porque eu posso querer ser hoje. Bom, na época eu pensava muito em ser policial, né? Arqueólogo, né? Então eu era meio apaixonado por dinossauros também. Que legal. Então eu era uma criança bem curiosa e gostava de estudar, né? Tive minha fase de ser policial pela referência do meu tio, né? Então, nesse processo de descoberta até mesmo do que eu gostava, é, eu tive a oportunidade de fazer um vestibular, até para em Marília, pela, fugiu o nome da faculdade, pela Unesp, né? Então, eu passei, né? Pelo fato de ser em Marília e as condições da minha família, eu não consegui ir para lá, morar lá para fazer a faculdade, né? Mas eu aproveitei que eu tinha passado numa posição boa para me motivar a estudar em qualquer coisa. Então, minha família se juntou para tentar me ajudar a pagar uma faculdade, Que legal. né? Então, eu ia iniciar pela arquitetura e pelas condições, né, eu vi a oportunidade de fazer o design de interiores. Na Sim. época, era a segunda turma da faculdade. E eu vi isso como realmente uma oportunidade positiva de estudo, porque eu sempre busquei estudar, sou curioso, queria aprender,
né? Antes da faculdade eu fiz Senai, fiz 2 cursos pelo Senai. Então eu fiz metalurgia e processo siderúrgico. Olha que legal. Nada a ver com o que eu faço hoje, teoricamente, mas me deu base de que de ter uma organização, porque o Senai é um pouco mais rígido, de ter horário, né, de saber estudar, né, saber pesquisar, me deu noção de materiais. Então a gente estudava a propriedade do ferro, do Que legal. inox, sabe? Então eu abri um outro mundo, sabe? E antes mesmo da faculdade também, né? Porque eu comecei a faculdade, eu devia ter uns, né? Então Que sempre foi legal. muito assim, né? Então, e nisso tudo, depois, né, de eu ter saído do Senai, com 18 anos, eu também achei uma oportunidade, que é o Tripulantes do Futuro, eu não sei se você conhece, Não conheço, é legal. um projeto social que tinha em São Vicente, que tinha parceria também com a prefeitura, que dava oportunidades para jovens se capacitar em alguma área para trabalhar em cruzeiros. Que legal. Então, eu descobri isso e fui lá e fiz a inscrição também para fazer totalmente, né, sair da parte industrial para ir para a parte marítima e fiz o curso, ingressei, trabalhei por um tempo em cruzeiro, Que legal. né? Então tive a oportunidade de conhecer Argentina, Uruguai, né? Não fui para fora, para Europa, porque não era novo, me deu a oportunidade de testar, né? Então, de conhecer, né? Então, isso me fez refletir e ver que eu precisava fazer a faculdade. Então, saí de lá, fiz o vestibular, passei em Marília, mas não consegui. Ingressei no design de interiores também na FAUS, da Unisantos. E com isso eu comecei a me apaixonar, entreguei totalmente. Fui o primeiro a criar a parte de. Eu não lembro qual o nome Sem do problema. Grêmio. Não é Grêmio. Eu acho que é Grêmio, né? Grêmio estudantil? É, Grêmio estudantil. tá, vamos lá. Então, na faculdade eu comecei a me interessar muito, né? E sempre fui uma pessoa que queria crescer, fazer as coisas crescerem e melhorarem, né? Então, na faculdade eu percebi que não tinha um Grêmio, eu fui lá e criei o Grêmio, o primeiro Grêmio daquela turma, né? Do design. Vi que também tinha a semana de arquitetura, mas não existia a semana de design dentro da faculdade. Então, eu fui lá e criei a semana de arquitetura e design, né? Eu agradeço muito o Treza, que sempre, né, que era o coordenador do curso, que sempre me motivava a procurar coisas novas, né? Então, com a semana, eu convidei a Carla Felipe para participar. Ela fez uma vivência na Casa Cor, na época, que teve aqui no litoral, no Ilha-Pochá. Então, ela participou. Teve uma palestra com o Felipe Torelli. Então, ele foi até a universidade, deu uma palestra sobre criatividade. Então, com isso também me motivou mais ainda a estudar, né? E ter referências. Então, minhas referências ainda são eles, né? Que legal. Então, também pesquisando, eu descobri que existia a parte de pesquisa científica, Certo. né? E nunca foi divulgado dentro da universidade sobre pesquisa, né? Então, eu fui o primeiro aluno de design de interiores a ingressar, né, numa pesquisa científica dentro da universidade com o CNPq. Então, foi uma bolsa da faculdade e eu consegui a bolsa do CNPq através de formulários e da minha pesquisa. Então, interessou. Então, todas essas atividades que você tinha dentro da faculdade, né, onde você estava à frente, né, comandando o Grêmio Estudantil, assim como a Semana da Arc Design, né, isso foi te dando base para você construir hoje o trabalho que você desenvolve, né? Então, hoje você atua no mercado como designer de interiores, atende diversos clientes, né? E eu acho assim interessante porque você veja que foi desde o início, né? Desde quando você Sim. começou, já tinha essa característica, né? Então, hoje, quando você olha um cliente final, como você se enxerga dentro desse projeto que você está iniciando? Como você se vê desde do que ele comecinho e o que você é hoje? Então, eu tento me motivar com o meu cliente. Então, se o cliente tem um sonho de a primeira casa, então eu entro junto como fosse a minha primeira casa junto com ele, né? Então, eu tento trabalhar todo o processo para ser
humanizado, para entender o que realmente ele precisa, não impor, porque eu acho que a minha profissão não é impor nada, mas tentar fazer ele entender as coisas que são mais importantes até para ele. Então a gente trabalha com um pouco de psicologia também, né? Psicologia para entender, tem a parte do técnico, né? Que a gente tem de conhecimento técnico, tem a parte da adequação do quanto ele tem para investir com a realidade dele, né? E o que dá para fazer. Então a gente envolve muitas coisas. Então, quando a gente fala em algum processo, gera frustração. Até porque é o sonho, né? É o Então, por sonho. isso que a gente comenta que o briefing que é feito, o briefing, explica por gentileza o que que é um briefing. Então, o briefing é uma ferramenta que a gente utiliza para poder entender o cliente. Então, desde o que ele gosta o que ele gostaria de ter na casa dele, cor, né, estilo e quanto ele quer investir, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma subjetiva até, né, para poder entender quanto que ele quer investir, porque às vezes o cliente acaba não tendo noção de quanto ele vai gastar, mas a gente consegue exemplificar para ele, através de outros projetos anteriores, o quanto ele vai gastar para colocar um piso laminado, sei lá, a parte de pintura, a parte de revestimento. Ah, esse projeto deu, sei lá, 15 mil, né? Essa sala, né? Tudo completo. É só um exemplo. Então, ele consegue ter mais noção. Então, ele sabe até onde ele pode ir. E Sim. onde a gente pode ir também, né? Então, é importante. Hoje, dentro do meu escritório, eu criei um método de briefing que ele é mais complexo. Ele não é simplesmente uma reunião onde, sei lá, tem um formulário e eu vou preenchendo. Não, não é só isso. Eu idealizei três etapas. Então, a primeira reunião, até mesmo do cliente me conhecer, eu já estou pegando informação dele, Sim. né? Aí, fechando, a gente continua esse trabalho. Então, às vezes, dependendo do cliente, então, o que que eu tenho que entender do cliente? Ele é mais visual? Ele é mais técnico? E dentro disso, eu vou mostrando para ele. Se é mais visual, eu monto personalizado uma parte de imagens, onde eu vou tentar buscar a informação do que eu acho que é mais importante dentro do que ele precisa. Então, se é um projeto completo, eu vou tentar buscar informação de estilo, de revestimento, de textura, o que que ele conhece também sobre esse mundo, né? E o mais importante para mim, não é nem só para o cliente, mas para mim é entender a parte do propósito, né? Porque eu acho que a parte mais importante do meu trabalho é isso, é a parte social, a parte humana, né? Não é só colocar um revestimento caro, é o que que aquele revestimento traz para o cliente também, é uma coisa subjetiva, Sim. entendeu? Sim, o briefing é muito importante, porque né, o briefing, na verdade, é o mais importante de todo o projeto, eu entendo assim, porque através dele você consegue fazer a leitura do cliente e nessa leitura transferir aquilo que ele tem de idealização do projeto dele, né, para uma visualização no projeto executado por vocês, Total. né? E o briefing também, o que eu acho, né? E dentro do que eu faço, é que o briefing ele não termina no primeiro contato, naquela primeira etapa até a elaboração de um, de um conceito, de uma ideia para ele inicial. Ele ainda vai caminhar quase até o executivo, Sim, porque as coisas mudam, né? Então, às vezes, a pessoa, o cliente está com dinheiro investido, mas surge uma urgência, uma emergência durante esse processo que acaba usando esse recurso. Então, a gente tem que estar sempre atento ao cliente, às necessidades e o que ele fala. sim. Às vezes não fala diretamente, subjetivo. Às vezes ele explica que surgiu uma urgência de, sei lá, saúde na família. Então, você já tem que ter uma atenção para saber e não especificar uma coisa muito cara para ele, gerando Sim, frustração, né? exatamente, porque por isso que a gente comenta, bate bem assim nessa questão do briefing, porque, lógico, toda a parte executiva, né, a execução do projeto em si é extremamente importante para que seja feito a conclusão de todo esse processo. Mas o briefing é onde vai buscar as informações importantes para poder concluir todo o projeto, porque às vezes o cliente ele inicia pensando, eu vou ter esse tipo de investimento, né? Mas não, os profissionais, vocês como profissionais, sabem que dentro de todo um contexto existem vários percalços, né? Total. Então, se através do briefing você consegue
ter essa métrica, né? Olha, então vamos fazer um projeto um pouco mais enxuto, ou a esse cliente eu consigo fazer um projeto mais elaborado, né? Para poder atender a expectativa do cliente e fazer exatamente aquilo que você acabou de comentar. Não gerar frustração, que ele se sinta feliz mediante aquilo que ele pode investir e conseguir realizar o sonho dele, que é o mais importante, né? Total, total. Eu acho que a nossa missão de trabalho é isso, né? É viabilizar de alguma forma o sonho do cliente, né? Então, não é só porque o cliente tem um X valor de investimento que ele não vai conseguir ter uma casa, talvez não igual ele idealizou com uma imagem da internet, mas com certeza vai ter algo especial, né, dentro de tudo que ele passou. Então, essa é o grande desafio, a grande missão, né, da nossa profissão. Exatamente. Bom, pessoal, hoje nós tivemos um bate-papo mega agradável com o nosso querido Marcos da Mamu Interiores. Vou deixar o telefone dele, contato de referência. O sigam no Instagram, conhecendo melhor o trabalho dele, pode chamar, será muito bem-vindo estar sempre com você aqui. Obrigada por ter dado esse tempinho aí para contar um pouco sobre a sua história, tá? Obrigado, eu queria agradecer o convite e tentar compartilhar um pouco mais, né, do que eu faço, né, e da nossa jornada. As pessoas também são minha inspiração aqui na região, né? Sim. Então, isso é muito saudável, muito importante. Até para aqueles que estão se formando, né? Eles observam muito quem já está no mercado, né? E então é muito importante a gente passar essa mensagem para eles, né? De que a trajetória não é fácil, mas se persistir, né? Como todo sonho, quando a gente persiste, a gente alcança, né? São os nossos Sim. objetivos. E agora me conta, Marcos, como você começou? Vamos lá. Comecei em 2000, eu sou formado em 2016 pela FAUS, no Santos, e até eu chegar, né, nesse processo de saber o que eu ia fazer, demorou, mas não foi nada muito imposto, né? Então, tipo, eu não tinha na cabeça, quero fazer isso. Então, na verdade, o que eu amo na minha profissão é que eu me apaixonei por ela, né? Estudando, né? Então, se eu parar para pensar na minha infância, eu já tinha uma ligação com arte, né? Então, sempre adorei desenhar, sempre adorei pintar, sempre gostei do processo criativo, né? Sempre gostei dessa parte de criatividade, de inventar, desmontar brinquedo, né? Só que eu nunca liguei a uma profissão. E também dentro de casa nunca foi tão um imposto do tipo, o que você vai ser, né? Não sei se isso é positivo ou negativo, mas para mim foi algo que me deixou ter uma liberdade enorme, né? Para mim ser o que eu quero, que eu quero ser no momento também, né? Porque eu posso querer ser hoje. Bom, na época eu pensava muito em ser policial, né? Arqueólogo, né? Então eu era meio apaixonado por dinossauros também. Que legal. Então eu era uma criança bem curiosa e gostava de estudar, né? Tive minha fase de ser policial pela referência do meu tio, né? Então, nesse processo de descoberta até mesmo do que eu gostava, eu tive a oportunidade de fazer um vestibular, até para em Marília, fugiu o nome da faculdade, pela Unesp, né? Então, eu passei, né? Pelo fato de ser em Marília e as condições da minha família, eu não consegui ir para lá, morar lá para fazer a faculdade, né? Mas eu aproveitei que eu tinha passado numa posição boa para me motivar a estudar em qualquer coisa. Então, minha família se juntou para tentar me ajudar a pagar uma faculdade, Que legal. né? Então, eu ia iniciar pela arquitetura e pelas condições, né, eu vi a oportunidade de fazer o design de interiores. Na época, era a segunda turma da faculdade. E eu vi isso como realmente uma oportunidade positiva
de estudo, porque eu sempre busquei estudar, sou curioso, queria aprender, né? Antes da faculdade eu fiz Senai, fiz 2 cursos pelo Senai, então eu fiz metalurgia e processo siderúrgico, Olha que legal. nada a ver com o que eu faço hoje, teoricamente, mas me deu base de que de ter uma organização, porque o Senai é um pouco mais rígido, de ter horário, né, de saber estudar, né, saber pesquisar, me deu noção de materiais, então a gente estudava a propriedade do ferro, do Que legal. inox, sabe? Então eu abri um outro mundo, sabe? E antes mesmo da faculdade também, né? Porque eu comecei a faculdade, eu devia ter uns 23 anos. Quer água? Não se preocupe. É esse remédio. Tá bom? Tá. Tô nervoso, dá pra perceber. Normal. Depois eu vou agitando. Mas procura olhar mais pra câmera. Tá. Lembrou, não? Você parou? Tá. Sobre, você estava estudando sobre metais, você conhecendo sobre, dentro do curso que você da técnica que você está fazendo, sobre ferro, sobre siderúrgicas. Você parou aí? Tá. Então, quando eu ingressei no Senai e comecei a ter esse conhecimento, né, dos materiais, eu fui mais explorando. Tive a oportunidade de fazer um estágio na Uzi Minas, né, a antiga Cosipa. Então, eu ganhava para estudar, né? Então, era uma coisa que, para minha idade, com 16, 17 anos, era uma coisa que talvez as pessoas em minha volta não tinham essa oportunidade, né? Sim. Então eu procurei fazer, né? Sempre procurei fazer cursos e só avisava minha mãe, mãe, ó, preciso que você vá lá para assinar, né? Então Que sempre foi legal. muito assim, né? Então, e nisso tudo, depois, né, de eu ter saído do Senai, com 18 anos, eu também achei uma oportunidade, que é o Tripulantes do Futuro, eu não sei se você conhece, Não conheço, é legal. um projeto social que tinha em São Vicente, que tinha parceria também com a prefeitura, que dava oportunidades para jovens se capacitar em alguma área para trabalhar em cruzeiros. Que legal. Então eu descobri isso e fui lá e fiz a inscrição também para fazer totalmente, né, sair da parte industrial para ir para a parte marítima e fiz o curso, ingressei, trabalhei por um tempo em cruzeiro, Que legal. né? Então tive a oportunidade de conhecer Argentina, Uruguai, né? Não fui para fora, para Europa, porque não era novo, me deu a oportunidade de testar, né? Então, de conhecer, né? Então, isso me fez refletir e ver que eu precisava fazer a faculdade. Então, saí de lá, fiz o vestibular, passei em Marília, mas não consegui. Ingressei no design de interiores também na FAUS, na Unisantos. E com isso eu comecei a me apaixonar, entreguei totalmente. Foi o primeiro a criar a parte de. Peraí, corta, que eu não lembro qual o nome Não tem do problema. Grêmio. Não é Grêmio. Eu acho que é Grêmio, né? Grêmio estudantil? É, Grêmio estudantil. tá, vamos lá. Então, na faculdade eu comecei a me interessar muito, né? E sempre fui uma pessoa que queria crescer, fazer as coisas crescerem e melhorarem, né? Então, na faculdade eu percebi que não tinha um Grêmio, eu fui lá e criei o Grêmio, o primeiro Grêmio daquela turma, né? Do design. Vi que também tinha a semana de arquitetura, mas não existia a semana de design dentro da faculdade. Então, eu fui lá e criei a semana de arquitetura e design, né? Eu agradeço muito o Treza, que sempre, né, que era o coordenador do curso, que sempre me motivava a procurar coisas novas, né? Então, com a semana, eu convidei a Carla Felipe para participar. Ela fez uma vivência na Casa Cor, na época, que teve aqui no litoral, no Irapuaxá. Então, ela participou. Teve uma palestra com o Felipe Torelli. Então, ele foi até a universidade, deu uma palestra sobre criatividade. Então, com isso também me motivou mais ainda a estudar, né? E ter referências. Então, minhas referências ainda são eles, né? Que legal. Então, também pesquisando, eu descobri que existia a parte de pesquisa científica, Certo. né? E nunca foi divulgado dentro da universidade sobre pesquisa, né? Então,
eu fui o primeiro aluno de design de interiores a ingressar, né, numa pesquisa científica dentro da universidade com o CNPq. Então, foi uma bolsa da faculdade e eu consegui a bolsa do CNPq através de formulários e da minha pesquisa. Então, interessou. Então, todas essas atividades que você tinha dentro da faculdade, né, onde você estava à frente, né, comandando o Grêmio Estudantil, assim como a Semana da Arc Design, né, isso foi te dando base para você construir hoje o trabalho que você desenvolve, né? Então, hoje você atua no mercado como designer de interiores, atende diversos clientes, né? E eu acho assim interessante porque você veja que foi desde o início, né? Desde quando você Sim. começou, já tinha essa característica, né? Então, hoje, quando você olha um cliente final, como você se enxerga dentro desse projeto que você está iniciando? Como você se vê desde do que ele comecinho e o que você é hoje? Então, eu tento me motivar com o meu cliente. Então, se o cliente tem um sonho de a primeira casa, então eu entro junto como fosse a minha primeira casa junto com ele, né? Então, eu tento trabalhar todo o processo para ser humanizado, para entender o que realmente ele precisa, não impor, porque eu acho que a minha profissão não é impor nada, mas tentar fazer ele entender as coisas que são mais importantes até para ele. Então a gente trabalha com um pouco de psicologia também, né? Psicologia para entender, tem a parte do técnico, né? Que a gente tem de conhecimento técnico, tem a parte da adequação do quanto ele tem para investir com a realidade dele, né? E o que dá para fazer. Então a gente envolve muitas coisas. Então, quando a gente fala em algum processo, gera frustração. É, até porque é o sonho, né? É o Então, por sonho. isso que a gente comenta que o briefing que é feito, o briefing, explica por gentileza o que que é um briefing. Então, o briefing é uma ferramenta que a gente utiliza para poder entender o cliente. Então, desde o que ele gosta o que ele gostaria de ter na casa dele, cor, né, estilo e quanto ele quer investir, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma subjetiva até, né, para poder entender quanto que ele quer investir, porque às vezes o cliente acaba não tendo noção de quanto ele vai gastar, mas a gente consegue exemplificar para ele, através de outros projetos anteriores, o quanto ele vai gastar para colocar um piso laminado, sei lá, a parte de pintura, a parte de revestimento. Ah, esse projeto deu, sei lá, 15 mil, né? Essa sala, né? Tudo completo. É só um exemplo. Então, ele consegue ter mais noção. Então, ele sabe até onde ele pode ir. Sim. E onde a gente pode ir também, né? Então, é importante. Hoje, dentro do meu escritório, eu criei um método de briefing que ele é mais complexo. Ele não é simplesmente uma reunião onde, sei lá, tem um formulário e eu vou preenchendo. Não, não é só isso. Eu idealizei três etapas. Então, a primeira reunião, até mesmo do cliente me conhecer, eu já estou pegando informação dele, Sim. né? Aí, fechando, a gente continua esse trabalho. Então, às vezes, dependendo do cliente. Então, o que eu tenho que entender do cliente? Ele é mais visual? Ele é mais técnico? E dentro disso, eu vou mostrando para ele. Se é mais visual, eu monto personalizado uma parte de imagens, onde eu vou tentar buscar a informação do que eu acho que é mais importante dentro do que ele precisa. Então, se é um projeto completo, eu vou tentar buscar informação de estilo, de revestimento, de textura, o que ele conhece também sobre esse mundo, né? E o mais importante para mim, não é nem só para o cliente, mas para mim é entender a parte do propósito, né? Porque eu acho que a parte mais importante do meu trabalho é isso, é a parte social, a parte humana, né? Não é só colocar um revestimento caro, é o que aquele revestimento traz para o cliente também. É uma coisa subjetiva, Sim. entendeu? Sim, o briefing é muito importante, porque né, o briefing, na verdade, é o mais importante de todo o projeto, eu entendo assim, porque através dele você consegue fazer a leitura do cliente e nessa leitura transferir aquilo que ele tem de idealização do projeto dele, né, para uma visualização no projeto executado por vocês, Total. né? E o briefing também, o que eu acho, né? E dentro do que eu faço, é que o briefing ele não termina no primeiro contato, naquela primeira etapa até a elaboração de um conceito, de uma ideia para ele inicial.
ele ainda vai caminhar quase até o executivo, Sim. porque as coisas mudam, né? Então, às vezes, a pessoa, o cliente tá com dinheiro investido, mas surge uma urgência, uma emergência durante esse processo que acaba usando esse recurso. Então, a gente tem que estar sempre atento ao cliente, às necessidades e o que ele fala. Sim. Às vezes não fala diretamente, subjetivo. Às vezes ele explica que surgiu uma urgência de, sei lá, saúde na família. Então isso você já tem que ter uma atenção para saber e não especificar uma coisa muito cara para ele, gerando Sim, frustração, né? exatamente, porque por isso que a gente comenta, bate bem assim nessa questão do briefing, porque, lógico, toda a parte executiva, né, a execução do projeto em si é extremamente importante para que seja feito a conclusão de todo esse processo. Mas o briefing é onde vai buscar as informações importantes para poder concluir todo o projeto, porque às vezes o cliente ele inicia pensando, eu vou ter esse tipo de investimento, né? Mas não, os profissionais, vocês como profissionais, sabem que dentro de todo um contexto existem vários percalços, né? Total. Então, se através do briefing você consegue ter essa métrica, né? Olha, então vamos fazer um projeto um pouco mais enxuto, ou a esse cliente eu consigo fazer um projeto mais elaborado, né? Para poder atender a expectativa do cliente e fazer exatamente aquilo que você acabou de comentar. Não gerar frustração, que ele se sinta feliz mediante aquilo que ele pode investir e conseguir realizar o sonho dele, que é o mais importante, né? Total, total. Eu acho que a nossa missão de trabalho é isso, né? É viabilizar de alguma forma o sonho do cliente, né? Então, não é só porque o cliente tem um X valor de investimento que ele não vai conseguir ter uma casa, talvez não igual ele idealizou com uma imagem da internet, mas com certeza vai ter algo especial, né, dentro de tudo que ele passou. Então, essa é o grande desafio, a grande missão, né, da nossa profissão. Exatamente. Bom, pessoal, hoje nós tivemos um bate-papo mega agradável com o nosso querido Marcos da Mamu Interiores. Vou deixar o telefone dele, contato de referência. O sigam no Instagram, conhecendo melhor o trabalho dele, pode chamar, será muito bem-vindo estar sempre com você aqui. Obrigada por ter dado esse tempinho aí para contar um pouco sobre a sua história, tá? Obrigado, eu queria agradecer o convite e tentar compartilhar um pouco mais, né, do que eu faço, né, e da nossa jornada nesse mercado. Exatamente, é um prazer estar com Obrigado. você mais uma vez. Pessoal, até a próxima história. Até mais, tchau, tchau. Gostou? Não sei, eu preciso ver. Vamos ver agora.